Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Sol. Me chamo Elan Melo, faço parte do Instituto Diversa e o tema dessa live será como repensar o mundo do trabalho no pós-pandemia na perspectiva do segmento informal. Para esse tema, convidamos o professor Renato Surdim, que nesse momento fará uma breve apresentação e em seguida iniciaremos as perguntas. Professor, é com o senhor. Boa tarde a todos. Principalmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Unisol está me dando para poder apresentar as minhas ideias, colocar no nosso trabalho que a gente está fazendo, para que esse momento inicial seja melhorado, esse momento difícil que a gente passa, a gente possa sair mais forte desse momento. Minha apresentação, eu trabalhei muito tempo na área acadêmica, dando aula em diversas matérias. Eu sou formado em engenharia da produção, sou mestre em engenharia de produção, tenho especialização em gestão de negócios pela UFBA e pela USP São Paulo. Atualmente eu exerço o cargo de superintendente da indústria e comércio do município de Lauro de Freitas. E estamos aqui para poder dialogar com vocês nesse momento e tentar enxergar oportunidades que a gente tem para poder melhorar esse momento para todos aqui. Então vamos lá, professor, uma roda de perguntas, né? E a primeira pergunta que eu faço para o senhor gostaria que o senhor faça um pouco, né, do seu trabalho a respeito do que o senhor faz e desenvolve lá na Prefeitura de Lauro de Freitas. Bom, a Secretaria de Indústria e Comércio, especificamente a minha superintendência de Indústria e Comércio, a gente trabalha basicamente elaborando projetos para que possam ser desenvolvidos dentro da Prefeitura, esses projetos que possam vir auxiliar os empresários da indústria, comércio e principalmente hoje os mais necessitados, que são os ambulantes, aquele pessoal informal que está passando dificuldade. É esse nosso trabalho. Não existe assim, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo hoje? Estou tentando viabilizar, facilitar o acesso às pequenas e médias empresas sobre informações, cadastramento, enfim, todas as informações que elas precisam dentro da Prefeitura Municipal para que elas possam atingir esse objetivo. O outro objetivo que a gente tem é poder levar a esse pessoal, os ambulantes, os informais, a gente poder levar alguma melhora na situação deles. Como é que passa essa melhora da situação deles hoje? Do meu ponto de vista, a melhora da situação deles passa através de um microcrédito, para eles voltarem a operar, para eles voltarem a trabalhar como antigamente. Eles precisam de recursos financeiros. E não é só eles que precisam de recursos financeiros. Toda a indústria e comércio vai precisar de recursos financeiros. Toda a indústria e comércio precisa desses recursos. Não existe possibilidade da indústria e comércio crescerem, desenvolverem, se esse pessoal não vier junto com eles. E para vir junto com eles, precisam de ter recursos. Precisam de recursos para poder voltar às atividades normais, precisa ter recursos para poder fazer as suas compras e assim ativar a nossa economia. Se ao contrário disso, fica muito difícil a gente chegar a algum ponto. Precisamos da união de todos. Precisamos que todos se juntem e comecem a trabalhar juntos uma saída unida. Não podemos ter divisões nesse momento. Um momento de dificuldade que o país passa, que a cidade passa, que o Estado passa, e nós precisamos estar unidos para conseguir sair desse momento. Com certeza. Eu vou para mais uma pergunta, né? Como a superintendência, né, ela vem pensando em ações de apoio aos segmentos da indústria e comércio, em especial aqueles ditos setores informais? É muito do que você já vinha falando aí, mas de uma maneira mais específica.
Bom, nós procuramos o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é um banco estatal, mas é um banco hoje muito voltado para o social. Tá? Então, o que o Banco do Nordeste hoje faz? Trabalha com o microcrédito e faz um trabalho muito bonito dentro desse microcrédito. Eles mesmos vão às comunidades oferecer esse microcrédito para essas pessoas. É um trabalho social que dá pouco retorno financeiro, mas dá muito retorno social. Então, o que nós estamos tentando fazer é uma parceria, já temos isso com o Banco do Nordeste, e poder também levar à prefeitura, ou a prefeitura também levar esse microcrédito para dentro dessas comunidades carentes. Basicamente, hoje, a gente trabalha em cima disso. A gente precisa de um apoio, financeiro, e esse apoio financeiro eu não vejo de outro jeito, de outro caminho, a não ser vir através de um estatal. Certo. E no cenário atual, já apresenta, né, a gente sabe que já apresenta diversas problemáticas, porém, os indicadores do pós-pandemia configura-se em um momento de grande estabilidade. Como pensar em crescimento econômico com o desenvolvimento social? Essa é uma grande dificuldade. Você não tem como crescer economicamente se nós não crescemos o social junto. A ONU hoje nos diz o seguinte, que até o final do ano serão 260 milhões de pessoas passando fome. Nós tínhamos ano passado 130 milhões de pessoas. Com essa pandemia, nós vamos dobrar isso. Se essas pessoas não tiverem uma melhora social, a economia do país e do mundo não vai melhorar. A economia precisa que essas pessoas voltem a consumir, voltem a se alimentar, voltem a se enxergar como gente que precisam ser. Então, existe hoje, por exemplo, na Bahia, o nosso quadro de empregos passa por uma dificuldade muito grande. Há um grande nível de desemprego na Bahia. A Bahia já tem, historicamente, um nível de desempregado muito maior que o do país. O país hoje, digamos, tem 13 milhões, ou tinha 13 milhões de desempregados. A Bahia tinha 10% disso. Então, a Bahia, os informais na Bahia hoje respondem por 59% dos empregados da população ativa. 59%. Então, o que isso tem a dizer? Que apenas 40%, entre aspas, não é que sejam, são os privilegiados que têm carteira assinada e que têm os direitos garantidos. Mais de 60% não tem. Nós precisamos repensar esse mercado de trabalho, gente. Nós precisamos repensar esse mercado de trabalho. Precisamos repensar a política de trabalho. Precisamos repensar os nossos sindicatos. Hoje os sindicatos protegem, vamos aí aqui na Bahia, protegem 40% que são empregados, que tem carteira assinada. E os outros 60%? O que o sindicato está fazendo para esses outros 60%? Para poder incluir eles dentro dessa legalização. O que está sendo feito? Não vejo muita coisa. Pode até estar sendo feito, mas eu não consigo enxergar quase nada que seja feito isso aí. Aqui vai uma crítica, não é uma crítica, mas é um ponto de vista. A gente precisa repensar as estruturas sindicais. As estruturas sindicais não podem apenas defender aquelas pessoas que estão com carteira assinada. Elas têm que olhar principalmente para os que estão fora do mercado de trabalho. Aqui na Bahia, principalmente, o número de pessoas que estão fora desse mercado de trabalho é muito grande. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos repensar. Talvez esse seja o momento ideal. Talvez esse seja o momento ideal. Nós paramos. Nós estamos parados. A economia está parada. Sim. A indústria comércio está parada. O serviço está parado. Então, vamos repensar, gente.
Vamos repensar o que nós vamos fazer. O grande problema que a gente tem é o seguinte: um é esquerda, um é direita, um é Bahia, outro é Vitória. Nós não vamos construir nada pensando radicalmente. Nós temos que se juntar, nós temos que nos unir para poder construir um país diferente. Aí sim, independente de questões ideológicas, preferências políticas, de nomes de A, ou B, ou C, nós precisamos construir um país diferente. E isso passa pelos sindicatos, passa pelos bancos estatais, passa também pelos bancos privados. E hoje você vê, nós temos como opção de crédito, aqui para nós hoje, é o BNB, tá? Para atender isso aí. A gente cansou de ver na televisão que o governo disponibilizou linha de crédito para capital de giro das empresas. O governo fez isso aqui. E a gente não está vendo isso na prática, né? Quem conseguiu pegar esse dinheiro lá? Quem conseguiu captar esse dinheiro? Porque esbarra nisso, esbarra naquilo, esbarra naquele outro, não tem crédito. As pessoas realmente, num momento desse, se imagine que não conseguem pagar as contas. Como é que elas vão ter nome limpo na praça? Diga para mim. Não tem como. O que elas vão fazer com essas pessoas? Nós temos que ajudar essas pessoas. Se você não der dinheiro para elas pagarem o teu crédito, elas nunca vão ter nome limpo na praça. Elas nunca vão ter uma chance para se recuperar. E aí passa por um Banco do Brasil social, por uma Caixa Econômica Social. Tá? Não adianta nós ter dois bancos enormes, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, e não nos ajudam num momento desse. Não, você vai pegar um crédito em qualquer banco, vai ver teu cadastro, vai ver a tua situação anterior, se você tem necessidade de capital de giro, se não tem. Não tem cabimento que um banco social exija isso no momento desse. Não existe cabimento nisso. Aí eu pergunto para você, olha, mudando já um pouquinho de linha, as pessoas falam, principalmente a esquerda fala, o Banco do Brasil não pode ser vendido, a Caixa Econômica não pode ser vendida. Eu concordo que não possa ser vendida, eu concordo. O país precisa de um Banco do Brasil, precisa de uma Caixa Econômica, ou então um banco só, unir os dois, não sei. O país hoje, do jeito que é, um país que precisa crescer, precisa desenvolver, precisa de um banco desse. Mas não precisa de um banco comercial do tamanho deles. Entendeu? É que hoje você tem um Banco do Brasil, que é um banco comercial, que tem as mesmas exigências que os outros bancos, e você vai lá pegar um capital de giro para a tua empresa. Além de todas as exigências, o que acontece? Acontece uma taxa de juros imensa, enquanto o Selic está em 2,25, você vai pagar 4 ao mês no capital de giro. Isso tem cabimento? Para que o povo brasileiro precisa? Para que o povo brasileiro precisa de um banco social que te cobra 4% ao mês, enquanto que a taxa de juros é 2,25? Precisa de um banco social, mas não nos moldes que estão aí hoje. Concordo. Não nos moldes que estão aí hoje. Como o senhor vem colocando, os bancos, justamente, ele tem que atuar de forma social, e eles foram criados para essa colocação. E eles não estão sendo colocados para aquilo que eles foram feitos, né? Então, se os bancos estivessem realmente promovendo, executando as ações para o social, promovendo baixa taxa de juros e tudo isso aí que o senhor vem colocando, as pessoas talvez não teriam uma situação tão caótica como está. Mas a gente sabe que parte dessa, digamos assim, dessa culpabilidade do que está acontecendo com os bancos é pelo governo atual, não trazendo tratativas de direita e esquerda, mas o governo atual não está tendo um olhar solidário, pensando na coletividade. Ele abriu todas essas propostas de renegociações, proposta de implementação de dinheiro, de recursos em várias instâncias,
e não vem cumprindo aquilo que ele disse, que eles vêm publicitando a todo momento, né, nas mídias. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso aí, porque é uma temática que ela vem sendo muito abordada em todas as lives, em vários fóruns de discussões, e as pessoas se perguntam o que eu posso fazer nesse momento. Elan, vê o seguinte, Elan, uma coisa que eu não falei, eu trabalhei no Banco do Brasil muito tempo. Tá? Eu trabalhei no Banco do Brasil muito tempo. Eu nunca vi dentro do Banco do Brasil uma política social. Realmente uma política social fosse efetiva. O Banco do Brasil atende aos aposentados, atende os velhinhos, o Banco do Brasil atende a agricultura, tudo bem? Atende. E para o pessoal da cidade que está lá carente, o pessoal que passa fome, eu não digo que o banco tenha que dar dinheiro, de jeito nenhum. Não estou aqui para dizer que o banco tem que dar dinheiro. O banco, a área comercial, isso é uma coisa que eu dizia na época que eu trabalhava no banco. Assim, a área comercial do banco tem que ser suficiente para manter a área social e haver um equilíbrio nisso aí, e não só a área comercial. Entendeu? Agora, talvez exista realmente nesse governo, por parte do ministro da Fazenda, um direcionamento muito mais comercial para o Banco do Brasil e Caixa Econômica do que existia antes. Tá? Mas isso é uma coisa... Professor, eu gostaria de fazer uma pausa rapidinha só para agradecer a todo mundo que está participando da live, agradecer a todos os movimentos aí de economia solidária, todas as pessoas, todo o público que está nos assistindo agora, né? Agradeço a todos, e aí vamos continuar, né, com o nosso debate, que eu acho que está muito interessante esse debate, e pode continuar, professor. Não, é essa colocação que eu faço. Eu acho assim, a gente não pode bancar, a população não pode bancar para doar dinheiro, entendeu? Eu acho que não pode acontecer isso. Mas o banco tem que ser suficientemente efetivo na área comercial, eficiente na área comercial, para que gere rendimento suficiente que mantenha a área social. E aí você vai assim, o Banco do Brasil. Banco do Brasil e Caixa Econômica, uma inclui os dois, não foge disso. Os dois trabalham com recursos do governo brasileiro. Os dois, o Banco do Brasil é o caixa do governo brasileiro. Todos os recursos do governo brasileiro passam por lá. Obviamente, o Banco do Brasil tem muito benefício nesse sentido. Aí você vai dizer assim, mas o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, tem sócios que querem o lucro, e compraram a ação porque querem o lucro. Isso. E o governo ganha X de lucro por mês. Eu ouvi falar agora de 3 milhões e meio, sei lá o que, o lucro do banco, o que o banco transferiu para o governo como dividendos. Mas não passa só por isso. O governo, digamos, né? Não é minha opinião, mas uma coisa para justificar isso, se hoje ele ofertasse todos os recursos dele para que um Bradesco, um Itaú da vida fizesse os pagamentos que ele faz hoje, operasse com o recurso do Tesouro para fazer isso, ele seria muito bem remunerado por esses bancos particulares. Ele seria muito bem remunerado. Vamos transferir toda a folha de pagamento, digamos, para um Bradesco. Quanto o Bradesco vai pagar para o governo? Quanto o Bradesco vai pagar para o governo para chegar nessa situação? Então, só o lucro não é justificativa para você manter um banco comercial.
Um banco social comercial. Entende? Existem outros. Precisamos de um banco atuante na área social. Precisamos que esse banco vá até a população. Chegue até a população. Rapaz, eu fui numa reunião no Banco do Nordeste, o superintendente do Banco do Nordeste aqui na Bahia, e estava um rapaz de 24, 25 anos, com a camisinha do microcrédito do Banco do Nordeste, a camisa do microcrédito do Nordeste, todo arrumado, e dizendo, emocionado, que dizia assim, aqueles R$1.000 que eu dou de microcrédito é o almoço do cara que o cara vai ter amanhã, a família dele. É a compra do mês que ele vai ter. Entendeu? Isso pode ser trabalhado. Eu não sei se você sabe, o microcrédito você pode fazer individual, como pode fazer o microcrédito solidário. Isso eu acho que a Unisol tem facilidade para fazer. Como é que funciona isso? Você pode fazer um empréstimo, junta 10 pessoas nesse empréstimo, e dessas 10 pessoas tomam um empréstimo, e essas 10 pessoas avalizam para elas mesmas. São avalistas corresponsáveis pelo empréstimo. Minimiza o empréstimo, o recurso, o risco do recurso para o BNB e facilita para a família, facilita para o cara, para a pessoa que está passando dificuldade. Então, talvez isso vocês da Unisol tenham facilidade em fazer, em juntar essas comunidades para fazer esse microcrédito. E eu te garanto para você, do jeito que eu conheci as pessoas se sentem emocionadas em falar sobre isso lá no BNB. Se sentem emocionadas em falar com isso. Então, gente, é claro que eles querem o apoio de vocês também. Eu acho que vocês podem vir trabalhar nisso. Vamos assim, é um projeto. Quando a gente fala em projeto, não é só o projeto físico, a gente construir uma fábrica, construir fazer uma coisa ou outra. Existe esse projeto que vocês vão construir muito mais que uma fábrica, que vocês vão dar condições para essas pessoas voltarem para o trabalho informal. Isso é uma coisa maravilhosa da gente poder fazer. Entendeu? Eu acho também, sobre outro ponto de vista de vocês, é preparar essas pessoas. Eu não sei se vocês fazem cursos, eu não sei se vocês fazem cursos para esse pessoal, mas vocês, além de vocês poderem preparar cursos, tem o Sebrae. Tem o Sebrae que eu te garanto que faz parceria com vocês para preparar esse pessoal do crédito agrícola, esse pessoal de rua, né? Pode preparar melhor essas pessoas. Uma coisa que eu costumo dizer, a gente vive num momento difícil. Na cidade, no estado, no país e no mundo. A gente não sabe quando é que vai recomeçar. A gente não sabe quando é que vai dar um start inicial para restartar a economia. Talvez esse restart inicial não aconteça ou seja gradativo. A gente não sabe. Não sabe até quando vai essa pandemia. Até quando vai esse problema de saúde. Mas a gente precisa se preparar, principalmente em matéria de formação dessas pessoas. Para que quando essas pessoas puderem voltar ao mercado, elas estejam formadas, estejam preparadas. Ou seja, Dona Maria, que só sabe vender a banana e a laranja embaixo de um viaduto. Mas que seja a Dona Maria que saiba verificar o custo da laranja dela, saiba verificar o custo da laranja mais o transporte dela. Eu acho que isso é mais um projeto que não é um projeto físico, mas é um projeto de conhecimento que às vezes vale muito mais para a pessoa do que você colocar ela para construir alguma coisa, ou plantar alguma coisa. Nós precisamos desenvolver essas pessoas.
para que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho e sejam muito mais do que elas eram. Gente, essas pessoas eram esquecidas, são esquecidas no mercado de trabalho, são esquecidas na rua. Você só lembra delas quando você tropeça na rua, né? Você só lembra delas quando você tropeça na rua com essas pessoas. Nós precisamos melhorar a qualidade dessas pessoas, a qualidade de ensino dessas pessoas. A gente não passa só em, digamos assim, doação de dinheiro, de recursos. Eu acho que todas essas medidas que às vezes você vê na televisão, vê empresas, vê gente trabalhando para poder minimizar isso, eu acho isso maravilhoso. Mas isso atinge só um campo específico, uma região específica da cidade, uma entidade específica da cidade. E se a gente conseguir trazer essas pessoas, formar essas pessoas, a gente consegue melhorar. Esse país não vai para lugar nenhum sem educação. Eu acho que a Unisol pode assumir essa responsabilidade, pode trabalhar nessa área, né? Chegou algumas perguntas aqui para nós, professor, e a Anne Guilmacina fez a pergunta: os bancos comunitários podem ser alternativas de desenvolvimento local? Pode, claro que pode. Não só pode como devem. Eu acho que tudo que vem para somar somar nesse momento é importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Eu falo em bancos estatais, em BNB, porque são empresas grandes, mas se a gente conseguir, através desses bancos comunitários, levar recursos, sim, claro. Eu acho importantíssimo, e é importantíssimo isso. Temos que mais que apoiar e fazer isso mesmo. A gente precisa trabalhar junto para poder tentar viabilizar melhores condições para essas ações. O senhor vinha falando de ações formativas e o Instituto Diversa, né, que é o instituto que eu represento e atuo, ele faz essas ações formativas, né? Ele atua junto com os empreendimentos da economia solidária e junto com o Unisol para promover justamente essa gestão social, esse processo da economia solidária, pensando na coletividade e em prol de todos, né? E pensando nessa questão dos bancos que o senhor falou, eu acredito que o banco público, ele realmente deve ser de todos e para todos. Vou ler mais uma pergunta aqui. A Aline Sena pergunta: se estes bancos deixassem de ser públicos, conseguiriam ampliar sua atuação social? Não seria uma dicotomia? Eu acho. Por isso eu digo o seguinte: é uma necessidade os bancos públicos desse país. Entendeu? É uma necessidade, nós precisamos ter um Banco do Brasil forte, precisamos ter uma Caixa Econômica forte para atender isso. No momento que a gente vendesse esses bancos, eu nunca falei em vender, apenas coloquei a situação. Eu sempre falei que eu sou favorável a esses bancos continuarem estatais, mas não da forma que estão atuando. Então, dificilmente um banco particular, um Bradesco da vida que comprasse um Banco do Brasil, iria atuar no social. Aí nós estaríamos banco, nós precisamos desses bancos. O país, enquanto tiver em desenvolvimento, enquanto tiver carentes nesse país, nós precisamos desses bancos. A Amanda Barbosa, ela fez uma pergunta: sugiro alinhamento com o movimento da população de rua na Bahia. E a Ana Sueli Franco, ela falou: os bancos comunitários precisam de um lastro maior para empréstimo e também um prazo de carência mais flexível, de acordo com cada situação. O que é que o senhor acha sobre essas coisas? A Amanda perguntou sobre a levar... Repita para mim, Eva. Amanda, ela falou: sugiro um alinhamento com o movimento da população de rua, né?
Eu concordo com a Amanda. Nós precisamos de gente que vá para a rua, que vá atrás desse povo miserável. Coitados, é gente que fica na rua, que mora na rua, é gente que precisa de assistência na rua. Às vezes a gente fala assim, o problema do país está na educação. Concordo, o problema do país está na educação. Mas você não consegue educar a gente que passa fome. Você não consegue educar a gente que não tem onde morar. Que mora na rua, que não tem. O que é pior, gente que sai de casa e dá com a porta da frente é com um traficante, é com um bandido. É muito difícil se educar esse povo. Passa por um projeto social de recuperação dessa população e trazer essa população para a sociedade. Mostrar que esse povo é gente como a gente. Precisa incorporar esse povo na sociedade. Aí depois de educar. É um processo difícil, né? Processo demorado. Mas precisamos começar. E quais as ações, professor Renato, que você poderia sugerir dentro da perspectiva da economia solidária? As ações, agora, é mais ou menos o que eu coloquei para vocês aqui. É vocês trabalharem na área de microcrédito, tentando pulverizar isso de uma forma bem efetiva, bem agressiva. Eu acho que vocês têm condições de fazer uma parceria com o BNB, tá? Fazer uma parceria com o BNB para poder divulgar isso. Eles, com certeza, têm interesse nisso aí. Trabalhar na educação e tentar, junto ao governo de Estado, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto à Secretaria de Trabalho e Renda, ver projetos que eles têm nesse segmento para poder vocês auxiliarem, vocês se engajarem nisso. A gente não pode deixar que o governo faça tudo. O governo faça isso. O governo elabora políticas amplas. É muito difícil para o governo executar uma atividade dessa do corpo a corpo, vizinho a vizinho. Então, precisa de gente como vocês, que estão nesse campo, que trabalham nessa área, poder auxiliá-los a fazer isso. Eu lhe garanto que o nosso governo do Estado é um governo preocupado com o social e que a gente, com certeza, vai abrir a porta para vocês trabalharem junto com eles. Eu acho assim... Gostaria de agradecer ao senhor, né, agradecer a sua participação, agradecer por responder o convite, né, o senhor é uma pessoa que é muito capacitado, foi meu professor, é uma pessoa que nos inspira dentro dessas falas. Eu gostaria que fizéssemos algumas considerações finais dentro de tudo que foi dito, né, fazer uma síntese daquilo que foi dito e o senhor falar para as pessoas que estão nos assistindo o que é que a gente pode esperar aí para esse pós-pandemia. Gente, quem tem que agradecer sou eu. Mas sempre que a gente tem a possibilidade de colocar nossas ideias, de poder colocar para fora o que a gente pensa e o que a gente acha que deve ser feito. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de vocês de me darem essa condição de vir falar para vocês. Espero que eu tenha podido passar as minhas ideias de forma clara, né? Digo para vocês, eu não sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. No momento em que você acha que você é o dono da verdade, você para de se desenvolver. Você não precisa estudar mais, porque você já tem a verdade. Então ninguém é dono da verdade. E essa procura da verdade é que nos impulsiona a estudar, a aprender. Essa mensagem que eu quero deixar. Não pensem que A, o B, o C, o D está certo ou está errado. Não pensem. Vão atrás da verdade de cada dia. Vão atrás da nossa verdade desse país, do nosso município, do nosso estado. Vamos construir um país melhor. Muito obrigado, professor. Independente de quem esteja no governo. Todos nós temos essa responsabilidade.
Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. E 18h30 tem mais uma live da Unisol, né? Eu espero que todos possam participar. Eu agradeço novamente a participação do professor. Espero que a gente possa nos encontrar em um outro momento para continuar construindo essa parceria aí com a Adversa e com a Unisol, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O que se precisar de mim, voltamos a conversar. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.